Hoje à noite eu quero falar que quanto mais conhecimento de Deus, mais temor, ou é para ter mais temor. Com mais conhecimento de Deus, mais temor, mais vitórias. Mais conhecimento de Deus, se por acaso não temer, menos vitórias. Mas eu quero falar também que Deus se apresentou, Ele se revelou, primeiro de maneira experimental. Depois nós recebemos a Bíblia inspirada, e através da Bíblia tem os livros doutrinários. Primeiro não foi estudo, primeiro foi invasão de Deus na história, depois veio a Bíblia inspirada, e através da Bíblia nossos livros doutrinários. Ao longo do tempo, nós reduzimos o conhecimento de Deus somente em ler e falar sobre Deus, nem sempre com conhecimento experimental de Deus, com pouco conhecimento experimental de Deus. Mas na Bíblia, em primeiro lugar, é a experiência com Deus. Deus fala, Deus cumpre a sua palavra com poder, Ele se torna conhecido, e Ele pode ser temido, teremos mais vitórias. Poderá não ser temido e menos vitórias. Depois, o Senhor também nos deu a Bíblia. A Bíblia é muito importante, ela é inspirada, ela fala de Deus, da revelação histórica experimental de Deus, para que nós o temamos, para que nós, nos nossos dias, também tenhamos a nossa experiência com Deus. Conhecimento de Deus na Bíblia não é, em primeiro lugar, teoria. Se fosse teoria, Gênesis 1 começaria com uma definição de Deus. Gênesis 1 não dá nenhuma definição de Deus, já apresenta o vivo Deus dizendo: haja luz e houve luz. E assim Ele criou todas as coisas. Quando Ele fala, Ele cumpre com poder a sua palavra, para que assim nós o conheçamos. Já falei nessa igreja várias vezes que Abraão não conhecia Deus. Deus se revelou a Deus se revelou a Abraão e cumpriu a sua palavra. Eles tiveram um filho quando eram muito idosos. Foi experiência com Deus, conhecimento experimental. E no processo de Deus se revelar de maneira real e experimental, passou-se a ter conhecimento de Deus. E esse conhecimento, através dos servos de Deus inspirados, ficou na Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, podemos saber muito sobre Deus, por leitura, meditação, e é para fazer isso, é para ler a Bíblia. Nós temos programa de leitura da Bíblia, nós incentivamos a leitura da Bíblia, mas não é para ficar de maneira teórica, é para ter relacionamento com Deus e experiências com Deus. É para se separar em oração e jejum, buscar a face de Deus e ter experiências com o vivo Deus. Para dar apenas alguns exemplos, já que a Bíblia inteira é cheia do que eu acabei de falar, o Senhor falou para Moisés: Moisés, eu sei que o faraó não te ouvirá. Mais para frente o Senhor disse: eu vou endurecer o faraó. Endurecer na Bíblia não é bem o que Deus faz, é o que Deus não faz. Nós já estávamos longe de Deus, já estávamos separados de Deus, não conseguiríamos jamais encontrá-lo. Ou Ele se revela e pelo Espírito Santo começa a nos tocar, e a gente responde ao toque de Deus, ou continuamos nas trevas como sempre. Endurecimento não é o que Deus faz, é o que Deus deixa de fazer. É quando Ele não toca mais com o Espírito Santo, é quando Ele não fala mais, é quando Ele não cura mais. E o Senhor falou para Moisés: Faraó está duro e eu não vou fazer nada para amolecer, ele vai ficar durinho. E era necessário que ele ficasse,
porque o Egito antigo era realmente muito desenvolvido e tinha desenvolvido várias divindades. Não vale a pena nem falar seus nomes, o que faziam, mas o principal era o Deus Sol, e também Faraó era considerado uma divindade. E assim eles estavam servindo Deus que não existia, através de culturas, através de concepções, e atrás dessas divindades a gente sabe que a Bíblia fala claramente que vai entrar em ação o mundo das trevas, e eles estavam confessando como Deus aquilo que não existia, e através dessas confissões daquilo que não existia, entrava o poder dos demônios, e eles então diziam que era Deus aquilo que não era Deus. Então o Senhor disse: Faraó não vai te ouvir. Além do mais, ele pensa que ele é Deus, e eu vou deixar ele assim mesmo, eu vou deixar ele endurecido, porque quando eu multiplicar os meus sinais e as minhas maravilhas, através das 10 pragas, e quando eu exercer atos poderosos de juízo, então o Egito, e por tabela os israelitas, e por tabela os povos ao redor, e por tabela todos os povos da terra, através da Bíblia, saberão que eu sou o Senhor. O Senhor não disse: fala para eles essa definição de Deus, manda decorar a definição de Deus. Não foi isso que Deus falou. Deus disse: Faraó, que pensa que é Deus, vai continuar endurecido, eu vou multiplicar os meus sinais, os meus prodígios, e através de atos poderosos de juízo, o Egito, e por tabela os israelitas e os povos ao redor e o mundo, através da Bíblia, saberão que eu sou o Senhor. Foi conhecimento experimental de Deus. Deus manifestou o seu poder pelas pragas. Deus humilhou os deuses do Egito. Deus executou juízo sobre os deuses do Egito que nem existiam, mas pensavam que existiam, e atrás deles tinham demônios. Êxodo capítulo 12, verso 12, e eu lerei mais alguns versos em Êxodo. Êxodo 12, verso 12, falando da última praga. Êxodo 12, verso 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Era isso que Deus estava falando. É isso que Deus fez na história. Ele demonstrou que Ele é o Senhor, não mandando decorar uma definição de Deus. Ele se revelou através do seu poder. Quando Deus falou, Ele cumpriu o que Ele falou com poder, e assim podiam saber que Ele era o Senhor. Aquelas divindades todas, o Deus Sol e o Faraó, nada tinham de poder contra Ele. Quando Ele dizia que ter uma praga, tinha praga. Quando Ele disse que ia eliminar os primogênitos, não tinha quem tinha poder para dizer: o Senhor não vai eliminar. Assim o Senhor falava do juízo, cumpria o juízo com poder, e ficava claro que Ele era Deus. E no processo de fazer sinais e maravilhas, através de atos poderosos de juízo, ficou claro que Ele era o Senhor. Êxodo capítulo 7, verso 3. Êxodo 7, verso 3, eu estou ilustrando que o conhecimento de Deus na história foi, em primeiro lugar, experimental. Depois tornou-se um livro inspirado, depois teve livros doutrinários, e eu fico muito chateado com o nosso cristianismo em termos gerais, até mesmo dos evangélicos, e às vezes em igrejas históricas, que tem uma ortodoxia nota 10, uma expectativa de que Deus vai responder a oração quase que zero, uma expectativa de que Deus vai encher com o Espírito Santo quase que zero, uma expectativa de que Deus vai curar zero. Às vezes até fala que Ele não vai curar, diz que Ele curou no primeiro século, Ele não cura mais.
Era como se ele estivesse dormindo ou morrido, porque o Deus da Bíblia está vivo para fazer os mesmos sinais. Êxodo capítulo 7, verso 3: eu, porém, farei o coração do faraó resistir, e vou endurecer o coração dele. Em outras palavras, se eu pudesse convencê-lo com o Espírito Santo, não vou largar durinho como ele está, porque ele diz que ele é Deus quando ele não é Deus. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir, embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. A revelação de Deus na história é assim: eu vou manifestar o meu poder. Às vezes é com milagre, às vezes é com livramento, às vezes é atos de juízo. Deus fala, Deus cumpre a sua palavra com poder, e assim as pessoas sabem que Ele é Deus. Os deuses de Canaã nem existiam, os deuses do Egito não existiam, os deuses dessa terra não existem, são conceitos desenvolvidos nas culturas. Atrás das divindades, biblicamente falando, há forças das trevas que às vezes enganam bem, que às vezes eles ouvem uma voz, às vezes eles recebem até um milagre por força demoníaca, e eles pensam que tem um Deus ali, tem uma divindade ali. Não tem. O Senhor, através de atos de juízo, atos poderosos, sinais e maravilhas, tirou os israelitas do Egito, e o Egito teve que saber que o Senhor é Deus. Não só o Egito, os povos ao redor, os israelitas e por tabela todos nós, porque está registrado na Bíblia. Na Bíblia, Deus fala, Deus cumpre, Deus opera, Deus faz sinais, é conhecimento experimental. Na Bíblia, em primeiro lugar, não se leu uma definição de Deus, não foi para uma aula em primeiro lugar, o livro veio depois, o ensino em Israel veio ao longo da revelação histórica, e conforme a Bíblia era escrita. A Bíblia é importante, é um dos memoriais. Ler a Bíblia é importante, você deve ler a Bíblia. Se você acha que ler a Bíblia é difícil, leia pelo menos na linguagem de hoje, mas leia a Bíblia. Ainda que a linguagem de hoje não seja propriamente uma tradução, mas ela se esforça para manter o sentido do que está no texto. É melhor ler a Bíblia na linguagem de hoje do que ler coisa nenhuma. Às vezes a pessoa não sabe onde está Isaías, onde está Ezequiel. Olha, se você ler a Bíblia pelo menos uma vez, você vai ter uma ideia. Agora, uma coisa eu garanto para você: sempre vai ser difícil saber onde está Naum. Até eu que sou pastor, Naum, Sofonias. Mas não saber onde está Isaías? Faça o meu favor, compre uma Bíblia e leia a Bíblia pelo menos uma vez na vida. Você ler sobre Deus é importante, os memoriais são importantes, para saber que o Deus que operou de maneira experimental quer operar de novo. Não é para se contentar só com blá 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 sobre Deus. Não é e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, e não tem nenhuma expectativa de que ele ouve oração, e blá blá blá, e blá blá blá, e não tem nenhuma expectativa que ele faz milagres. Aliás, fala que ele não vai fazer. Aliás, nem busca, nem se humilha, nem ora, nem jejua, nem briga com Deus. Deus gosta de uma briga boa. Deus gosta que você fala para ele: o senhor não está curando, o senhor não está mais falando. E espera, viu? Porque ele vai falar: não estou curando, não estou falando por isso, manda o povo arrepender. Mas ele gosta que você indague e busque a face dele. Ele é ainda o mesmo Deus.
Ele é ainda o mesmo Deus. Você não deveria se contentar com o silêncio de Deus, com falta de operação de Deus. Ele é o mesmo Deus. Mas se você buscar a face dele, espera, porque ele vai falar: o que me separa de você são os seus pecados. Dá para você arrepender, dá para você melhorar, dá para você temer. Quanto mais conhecimento com temor, mais vitória. Mais conhecimento ou menos conhecimento sem temor, menos vitória. A revelação de Deus foi experimental. 40 anos haviam se passado. Chegou a hora de Josué invadir Jericó. Ele mandou espias, e a prostituta Raabe deu a maior força. Escondeu os espias, enrolou os enviados do rei de Jericó, para que eles pudessem sair são e salvo daquilo ali. A prostituta Raabe não tinha mudado de vida ainda, mas ela sabia que Deus era Deus, porque 40 anos atrás, quando Deus havia manifestado o seu poder e secado o mar vermelho, e eles passaram pelo mar sem pisar em barro, a notícia correu, e ela disse: o Deus de vocês é Deus. Agora que os canhões estão virando aqui para o nosso lado, eu vou passar para o lado de vocês. Passando para o lado de vocês, no processo ela se converteu. E na hora de ajudar os espias, ela tinha uma explicação. Josué 2, verso 10, abre a sua Bíblia. Eu estou mostrando que o conhecimento de Deus foi, em primeiro lugar, experimental, só depois que virou teoria pela Bíblia inspirada ou livros doutrinários. Mas a teoria não é para ficar no blá blá blá, é para buscar o Deus vivo e ter experiências com Deus. Tem muito blá 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 no meio evangélico. Tem muita análise de tudo, da realidade ao nosso redor, análise de Romanos, análise daquilo e mais pesquisa. Eu tenho falado para uns líderes: eu estou por aqui de análise. Eu estou querendo ver o povo buscar a face de Deus e Deus operar. Eu estou por aqui de blá 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 e de blá blá blá, e pouca oração, pouca busca de Deus e pouca revelação de Deus. Josué 2, verso 10. Ela falando com os espias: pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, verso 11, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem. Presta bem atenção como ela termina. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus em cima nos céus, embaixo da terra. Esse aqui é um dos itens mais importantes na doutrina de Deus. Deus é Senhor, Rei, Juiz e soberano sobre tudo o que Ele criou. Ele é o Rei soberano nos céus e na terra. Mas ela não aprendeu, porque ela leu uma definição de Deus, por mais correta que fosse essa definição, não foi assim. Ela não aprendeu porque ela estava lendo um livro que nem escrito estava, não foi assim que ela aprendeu. Ela aprendeu porque Deus havia invadido a história e, através de atos poderosos de juízo, havia tirado os israelitas do Egito e os feito passar pelo Mar Vermelho em terra seca. 40 anos depois, ela ainda sabia que o Deus de Israel era Deus, mas ela não temia. Mas agora que as coisas viravam para o lado dela, da cidade dela, ela se posicionou. Eu sei que o Deus de vocês é Deus, não tem nenhum outro. Ele é Senhor nos céus e na terra, e estamos juntos. E ela apoiou os espias, ela passou para o lado de Israel, ela salvou a família dela, ela se converteu, ela se tornou judia por conversão.
e ela é importante na história, ela e Ruth. Na genealogia dos judeus na antiguidade, na genealogia de Jesus, o normal era citar o nome do pai ou do avô. Fulano gerou fulano, foi pai de fulano. Este fulano gerou o ciclano. Esse ciclano gerou aquele outro fulano e assim por diante. A genealogia de Jesus vai exatamente desse jeito. Mas quando chega naquele fulano, que é filho daquele pai e daquela mãe que é Raabe, cita o nome dela, filho de Raabe. Quando chega no nome de Ruth, cita o nome de Ruth. Duas mulheres não gentias que creram no Deus de Israel e se tornaram judias por conversão, ancestrais de Jesus, são citadas por nome. Quando não citava o nome das mulheres, tamanho impacto delas na história, por terem seguido o Deus de Israel e temido o Deus de Israel em momentos muito críticos. Eu estou mostrando para você que na Bíblia, em primeiro lugar, conhecimento de Deus é experimental. Deus fala, Deus cumpre com poder, e assim ficam sabendo que Ele é o Senhor. Depois veio a Bíblia, depois da Bíblia veio das doutrinas, e depois veio o povo acomodado. Lê livro doutrinário, gosta de ler, estuda bastante, falar de Deus é com Ele mesmo, blá, 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 orar 1 minuto por dia, blá, 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 buscar a face de Deus pouquinho, esperar que Deus vai operar pouquinho, se arrepender dos pecados pouquinho, mas gosta de analisar tudo, gosta de criticar tudo, gosta de pôr defeito em tudo, e vai citando a Bíblia, e blá, 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 e blá, 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 e milagre Deus não faz mais, e não sei o que, Deus não fala mais. Eu não sei de onde tiraram isso, porque na Bíblia Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Ele fazia milagre ontem e continua sendo o mesmo hoje, Ele faz milagre hoje. E se Ele vai continuar sendo o mesmo amanhã, Ele vai fazer milagre. Se o Deus que falava ontem vai falar hoje, vai falar amanhã, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quem vai dizer para Ele que Ele não vai fazer isso, que Ele não vai fazer aquilo, se Ele é o vivo Deus? E chegou a hora então de Josué e o povo possuir a terra prometida. Moisés foi muito usado por Deus, mas ele havia morrido. Josué capítulo 1, verso 2. Deus falou com Josué. É outro exemplo. A Bíblia inteira é cheia de exemplos. Fica tranquilo, eu não vou citar a Bíblia inteira, mas eu vou citar alguns exemplos para que fique claro que o conhecimento de Deus na Bíblia, em primeiro lugar, foi experimental, depois virou livro inspirado, depois virou livros doutrinários, mas não é para ficar no blá, blá, blá. Só blá, 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 nem arrepende do pecado, nem ora, nem busca, nem crê, nem nada. Não é por aí que a Bíblia foi escrita e inspirada, não é para este propósito. Josué capítulo 1, verso 2, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Presta atenção, prepare-se. Você e o povo vão entrar. Quem vai dar a terra sou eu. Quem falou que ia dar terra para Abraão, Isaque e Jacó, fui eu. Quem cumpre a palavra que diz, sou eu, para que todos os povos da terra saibam que eu sou o Senhor. Chegou a hora, Moisés já morreu, eu falei para ele que ele não ia entrar, eu já falei para que aquela geração ia morrer no deserto, mas eu falei que de 20 anos para cima vai entrar, e chegou a hora, o que tinha 20, 40 anos depois tinha 60, o que nasceu depois tinha menos que 60, mas chegou a hora dessa turma entrar, e Deus os colocaria ali, porque Ele ia manifestar o seu poder outra vez, porque na Bíblia, conhecimento de Deus é em primeiro lugar experimental.
depois se torna doutrinário, depois se torna Bíblia inspirada, para que nós continuemos tendo relacionamento vivo e real com Deus, com expectativa de que Ele ouve oração, de que Ele cura, de que Ele opera, que Ele é o vivo Deus. Deus falou, então vocês se preparem, vocês vão entrar na terra, quem vai dar a terra sou eu. Verso 5, ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Ninguém conseguiu. Deus falou, Deus cumpriu com o seu poder, assim sabiam que Ele era Deus. Ele disse, ninguém vai te resistir, Josué, ninguém conseguiu. Aí o Senhor disse, assim como estive com Moisés, estarei com você. É exatamente assim que aconteceu. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Foi assim que aconteceu. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Foi conhecimento experimental o tempo todo. Josué, se prepare, você vai entrar. Não vou te deixar, não vou te abandonar. Ninguém vai conseguir resistir. A cidade mais forte e poderosa não conseguirá, porque eu estou com você e com o povo. Eu falei que vocês iam tomar posse da terra, agora é a hora. 480 anos depois de Abraão, agora é a hora. Vocês vão tomar posse, como eu disse, como eu falei. Deus fala, Deus cumpre com poder, e assim podemos saber que Ele é o Senhor, para que nós o temamos e tenhamos as nossas experiências com Deus, e não só blá, 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 blá. Você já cansou de blá, blá, blá de Deus? Eu já cansei. Você já cansou de sermão análise do contexto social, sociológico, e blá, 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 e a responsabilidade social da igreja, e blá, blá, blá. Cadê a oração? Cadê a busca? Cadê o poder? Cadê a conversão? Cadê a oração respondida? Blá, 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 e blá, dá até soninho, dá soninho. Eu vou nessas consultas depois do almoço, que soninho, porque é só conversa, e ninguém está buscando a face de Deus, do Deus vivo, do Deus que opera. O Senhor falou para Josué, Josué, eu vou ser com você que nem eu fui com Moisés, só que o povo precisa te respeitar. E eu vou fazer assim, eu vou falar com você, e você vai falar com o povo que eu falei com você. A hora que eu cumprir aquilo que eu falei com você, e você falou com o povo vai saber que eu falei com você e que eu estou com você. Isso é conhecimento experimental de Deus. Então Deus falou, então vai ser assim, Josué, entendido? Sim, senhor. Então eu vou falar com você. Você fala para os sacerdotes pegarem a arca, eles vão andando, e você com o povo vai ficar 900 metros atrás. Conforme eles caminharem, vocês vão caminhando 900 metros para trás, mais ou menos essa era a medida. Não sei como é que eles mantiveram meio isso, mas eles ficavam longe, o máximo que que dava nessa impressão que eles estavam pelo menos 900 metros para trás. Quando os sacerdotes chegarem na beira do Rio Jordão, eles vão parar. Em seguida, eles vão entrar com o arca e tudo na água. Quando eles entrarem com a arca da aliança, a água vai parar. Vai parar no lugar mais distante, em Adã, e assim o rio vai secando, e quando as águas passarem, em seguida, pelo poder de Deus, o chão vai ficar sequinho, e eles vão passar em terra seca. Entendido, Josué? Entendido. Agora você vai falar para o povo. E foi isso que ele fez. Josué capítulo 3, verso 9, Josué foi falar com o povo. Josué 3, verso 9. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir a palavra do Senhor, o seu Deus. Presta atenção no verso 10. Assim saberão que o Deus vivo não é o Deus teórico. Verso 10.
Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gergeseus, os amorreus, os corintioneus e todos eles. Verso 11, vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra. O que vocês estão rindo, gente? É povo de Canaã, Deus vai expulsar o povo de Canaã. Verso 11, vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra, atravessará o Jordão à frente de vocês. Verso 13, quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Você prestou atenção no texto? Verso 10, vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês. Conhecimento experimental. Ele fala e cumpre a sua palavra com poder, e assim sabemos que Ele é o vivo, assim sabemos que Ele é o Senhor, assim sabemos que Ele é o Senhor de toda a terra, assim sabemos que Ele é o soberano de toda a terra. Foi conhecimento experimental, depois virou livro para a gente ler, e do livro os teólogos fizeram teologia sistemática. Tá bom, tá legal, é bíblico, mas não é para ficar só na teoria, só no blá blá blá. Deus é assim. O que adianta saber que Ele é soberano? O que adianta saber que Ele é vivo, se não busca a face de Deus? Não tem nenhuma expectativa de milagre, não tem nenhuma expectativa de mudança, não tem nenhuma expectativa de nada. Está sabendo para ficar sabendo, então ficou sabendo, e daí? E se tornou relacionamento vivo e real, transformador, com expectativa. Aí aconteceu exatamente o que o Senhor falou. Os sacerdotes foram, colocaram o pé, a água parou, o Jordão secou, atravessaram o Rio Jordão, e foi através de uma experiência muito viva e real que Deus falou que ia secar a água do Jordão, exatamente como Ele falou, secou. E Deus secou exatamente, tem detalhes no texto que eu não estou lendo, secou exatamente na época da cheia, quando o Jordão tinha mais ou menos uns 30 metros de largura, estava bem cheio. As águas foram represadas em Adã, bem longe de onde eles estavam. O rio foi escoando a água, em seguida Deus secou todo o solo, eles passaram em terra seca. Josué fez até o que Deus não mandou. De vez em quando é bom fazer o que Deus não manda, desde que seja uma boa ideia. Josué falou para os israelitas: vocês vão fazer o seguinte, quando a gente estiver passando e estiver sequinho o Jordão, eu quero que vocês me peguem 12 pedras, porque nós vamos fazer um memorial. E na ceia eu vou falar dos memoriais que eles fizeram antes da conquista da maior parte da terra prometida. É muito importante os memoriais. A Bíblia é um memorial, tem outros memoriais. A Bíblia tem que ser lida, ela tem que ser estudada. Na Bíblia tem Espírito Santo, na Bíblia tem presença de Deus, na Bíblia tem poder, da Bíblia vem cura, da Bíblia vem renovação. E conforme o Espírito Santo vai ministrando através da Bíblia, você vai conhecendo o Senhor e poderá ter as suas experiências com Deus. Então os memoriais são importantes, a Bíblia é importante, mas não é para parar no blá blá blá. É para buscar a face de Deus e ter experiências vivas e reais com o Senhor. Aí Josué falou: vocês vão me pegar 12 pedras. Eles atravessaram o Jordão e foram para Gilgal, que estava na fronteira leste com a cidade de Jericó, e ali eles acamparam, e ali eles levantaram as pedras, e Josué disse: nós estamos fazendo isso, por isso e por isso. Josué capítulo 4, verso 21. Josué 4, 19, eles
verso 20, Josué 4:20, eles ergueram as 12 pedras tiradas do Jordão. Josué 4:20. No 21, ele disse aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais: que significam essas pedras? Expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor seu Deus secou o Jordão perante vocês, até que o tivessem atravessado. O Senhor seu Deus fez com o Jordão, como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós, até que nós o tivéssemos atravessado. Verso 24. Ele assim fez, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam o Senhor seu Deus. Porque mesmo que Deus operou os sinais no Egito, porque mesmo Deus abriu o Mar Vermelho, porque Deus mesmo secou o Jordão, porque que eles tinham que lembrar dos feitos do Senhor pelo memorial das 12 pedras, e eu diria principalmente pelo memorial das Escrituras, já que as 12 pedras desapareceram. Por que os memoriais são importantes? E principalmente é importante o memorial da Bíblia, e até então o memorial das 12 pedras, para que os povos da terra, não só os israelitas, não só os egípcios, não só os povos ao redor de Israel antigo, mas os povos da terra em todos os tempos, através das Escrituras, saibam que o Senhor de toda a terra, o soberano nos céus e na terra, é o vivo Deus, a sua mão é poderosa, para que nós o temamos, porque quando nós sabemos que Ele é Deus, e nós o conhecemos, e nós o tememos, o nível de vitória aumenta. Quando nós não sabemos que Ele é Deus, o nível de trevas tomou conta. Quando nós sabemos que Ele é Deus, mas não tememos, as vitórias caem. Quando nós sabemos que Ele é Deus e nós o tememos e buscamos a sua face, o número de vitórias e o nível de vitórias aumenta. Então Josué falou, esses livros, essas pedras estão aí como memorial, e nós temos o mesmo memorial nas Escrituras, muito obrigado. E esses memoriais é para saber que Ele é o soberano de toda a terra, o Deus vivo, e a sua mão é poderosa, para que nós o temamos. Temamos como o único Deus, o Deus vivo. Quando nós o tememos e buscamos a sua face, temer significa eu sei qual é a vontade de Deus, eu prefiro a vontade de Deus. Temer a Deus eu sei o que não agrada a Deus, eu confesso e peço libertação. Eu sei o que agrada a Deus, eu prefiro o que agrada a Deus. Temer a Deus é cumprir os seus mandamentos, agraciados pelo Espírito Santo. Quando nós tememos a Deus e servimos o único que é soberano nos céus e na terra, o Criador de todas as coisas, o autor da vida, e quando nós o tememos, o nível de vitória vai aumentar, porque Ele vai ouvir a nossa oração, os anjos do Senhor acamparão ao nosso redor, e o Espírito Santo vai fluir de dentro de nós como um rio, e a presença de Deus e a glória de Deus vão se manifestar, porque aonde nós estivermos, o vivo Deus estará conosco. E você perceberá, eu não quero adiantar a história, que conforme eles temeram a Deus, eles foram dando muito certo, e a Bíblia, no Velho Testamento, é lotado disso. Conforme eles não temem a Deus, vai dando tudo muito errado. Conforme eles vencem Jericó, porque eles estão 100% antes de Jericó, é maravilhoso, eu vou falar isso na ceia, dos memoriais que eles fizeram antes de tomar posse de Jericó.
e como que eles se prepararam em comunhão com Deus e santidade, foi maravilhoso. Mas em seguida, quando já começou a entrar pecado por causa de Acã, herdeiro, quando você tem conhecimento de Deus, bastante conhecimento de Deus, de maneira experimental, mas que agora está registrado na Bíblia, que a revelação de Deus foi em primeiro lugar experimental, mas quando você o teme, porque ele se revelou de maneira experimental e você o teme, o vivo Deus continua operando e você continua tendo experiência. Ele continua vivo, ele continua poderoso, ele continua fazendo. O que importa é que ele fez milagre nos dias de Abraão, legal, mas se eu sei que ele é poderoso para fazer milagres nos dias de Abraão, ele é poderoso para fazer milagres nos nossos corpos hoje. Não adianta só saber que ele fez um milagre no corpo de Abraão, um milagre no corpo de Sara. Nós ficamos sabendo, para saber que a mão dele é poderosa, para nós o temermos como Deus, para ele continuar operando hoje, para nós buscarmos que ele vai operar hoje, não só para saber que ele operou nos dias de Abraão. O que adianta saber que Deus operou nos dias de Moisés e foi maravilhoso, mas ele tinha que operar nos dias de Josué. Deus falou para Josué: ei, Moisés morreu, acorda, não vai ter mais aquele homem para entrar no tabernáculo e a glória de Deus manifestar, passou, é história. A conversa agora é com você, Josué. Eu vou estar com você como eu tive com ele. Eu vou falar com vocês, eu vou falar com o povo. Eu vou continuar operando. E depois que Josué morreu, tinha que ter outro, e outro, e outro, e outro. E a história de Israel mostra que ora tinha, ora não tinha. O período dos juízes, ora tinha rei que temia, ora não tinha. A história de Israel mostra que ora está bom e ora está ruim. Mas o mesmo é verdade para nós. A gente sabe, e tem hora que a gente quer, que a gente busca, que a gente teme, e tem hora que a gente relaxa e não estamos nem aí, e murmuramos e largamos tudo para lá. A revelação de Deus foi experimental, para que nós o conhecêssemos, para que tivéssemos a Bíblia, até tivéssemos os livros doutrinários, para que, conhecendo Deus através da revelação histórica, saibamos que Ele é o mesmo Deus, Senhor poderoso, vivo, para operar nos nossos dias. É isso que Deus estava falando para Josué. Josué, por mais que Moisés, aqui foi maravilhoso, né, Josué? Que avivamento, hein, nos dias de Moisés, mas quem vai tomar posse é você. Eu vou dar é para você e para essa geração. Eu vou operar nessa geração. E Josué estava preocupado com a geração futura. Um dia eu também vou morrer que nem Moisés. Essas pedras estão aqui porque quando seus filhos perguntarem, vocês vão dizer que o Deus que nos tirou, que nos fez passar pelo Rio Vermelho em terra seca, é o mesmo que nos fez passar pelo Jordão em terra seca, para que todos os povos da terra saibam que a mão dele é poderosa, ele continua poderoso. A nova geração tinha que saber, a nova geração tinha que ter as suas experiências. Mas essa turma da Bíblia toda já morreu, gente. Vivo somos nós que estamos aqui ainda. Um dia nós não estaremos aqui, mas nessa geração a conversa é com a gente. Nós conhecemos a revelação histórica de Deus, para nós o temermos, conhecimento de Deus, com temor de Deus, obediência a Deus, oração, humilhação, arrependendo de pecados, esperando no Senhor. É a mesma coisa que o soberano dos céus e da terra, o vivo Deus, o poderoso, invadirá de novo a história através de nossas vidas, através da igreja de Jesus Cristo que está espalhada pelo mundo, e através de nós, e quem sabe através de nossa geração. E assim continuou. A conquista de Jericó teve vários detalhes. Um anjo do Senhor apareceu para Josué, disse: vai ser assim, 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 vocês dão 6 voltas
durante 6 dias, no 7º dia, 7 voltas de uma vez, grita, quando vocês gritarem, a muralha vai cair, a muralha caiu. Foi conhecimento experimental de Deus. Deus falava, Deus cumpria a sua palavra com poder, e assim saberiam que Ele é Deus. Nós precisamos, sabe o que fazer? Senhor, perdão, eu estou convivendo muito com o Senhor no blá 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 da teoria. Às vezes eu não tenho nem vontade de orar e buscar a Tua face, nem vontade de ser cheio do Espírito Santo, nem expectativa que o Senhor vai operar. Aliás, eu nem falo que o Senhor vai operar, porque vai que a pessoa pede para eu orar e o Senhor não faz nada, então eu não falo nada. Então nivelou muito por baixo, nem ora para Deus operar, nem quer orar por ninguém para Deus operar, nem quer buscar Deus, e nem quer brigar com Deus no bom sentido. Tem hora que ele tem que brigar com Deus. O senhor está muito quieto, o senhor parou de falar. E briga, irmão, e espera a chicotada. Porque ele vai dar a chicotada, mas vale a pena a chicotada de Deus. Sabe por que eu parei? Porque os seus pecados estão me separando de você. Você quer que eu fale de novo? Então arrependa-se dos seus pecados. Volta-se para mim. Para de murmurar. Busca a minha face. Para de analisar a igreja de Jesus Cristo na face da terra. Responde pela sua vida diante de mim. Se arrepende dos seus pecados e busca a minha face e larga os outros para lá. É muito tempo cuidando da vida dos outros, cuidando dos ministérios dos outros, das igrejas dos outros, da vida dos outros, sem buscar a face de Deus, do soberano Deus, do poderoso, do vivo, daquilo que é soberano nos céus e na terra. Amém? Foi isso que Deus falou para Josué, e Josué estava preocupado com a nova geração. Quando seus filhos perguntaram o que são essas 12 pedras, é para eles saberem que o Deus que operou não foi o Deus que deu aula de doutrina e teologia primeiro, não foi o Deus que mandou decorar a definição de Deus, foi o Deus que secou o mar vermelho e o Jordão. Ele é Senhor, Ele é o Senhor, Ele é poderoso para que os seus filhos o temam e tenham um relacionamento vivo com Deus e experiências com Deus. Amém? Vamos falar para Deus que a gente quer melhorar? Vamos falar? Quem quer falar para Deus? Deus, eu quero melhorar. Está muito teórico. Estou cansando de teoria. Estou cansando de aula, irmão. Você não imagina quanta consulta missionária já foi, quanto congresso eu não fui. Tem hora que até fujo. Porque às vezes eu fujo, porque os nossos irmãos estão intelectualizados demais. É só blá blá blá, é só artigo. Na hora da oração ninguém quer orar. A sala fica vazia, na hora de buscar Deus está vazio, na hora de esperar milagre está vazio. Eles têm solução para tudo, estratégia para tudo, plano para tudo, é plano de ação, é plano estratégico, é plano de tudo, menos plano de orar e Deus operar. Eu estou cansando de plano para cá e conversa para lá. Eu quero saber que o vivo Deus vai invadir a história outra vez. O Deus que secou o mar vermelho, o rio Jordão. O Deus que ouve oração. O Deus que ama os pobres. O Deus que ouve oração e faz milagre. O Deus que purifica a igreja e batiza com o Espírito Santo. Será que o povo de Deus quer buscar a Deus ou só quer ficar no blá blá blá? Já cansei de blá blá blá, irmão. Consulta blá blá, culto blá 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 também já cansei de culto. Só venho na igreja desde os 14, desde os 7 anos de idade, irmão. Eu quero Deus, eu não quero blá blá blá, eu não quero religião. Eu quero Deus, eu quero o vivo Deus. Você quer o vivo Deus? Ler a Bíblia é importante. Ela é um memorial, ela é as nossas 12 pedras. Mas não adianta ler a Bíblia que nem um papagaio fala. Não adianta ler a Bíblia sem temer a Deus, sem buscar a Deus. Eu li a Bíblia e daí? Você leu a Bíblia, aprendeu sobre o Deus vivo, começou a buscar a sua face, começou a orar, começou a clamar, ou só está lendo mecanicamente, só está indo em culto mecanicamente,
tem relacionamento com Deus vivo, real, clamando, e briga com Deus. Se você está vazio, briga, que você quer ficar cheio, você quer mudar, briga, Deus, o Senhor não está falando, briga. E você vai ver, ele vai falar. Sem querer você vai abrir a Bíblia bem naqueles capítulos que é chicotada pura, e Deus vai falar com você. Eu parei de falar das sonhos e visões, e vai vir a cacetada, você vai ver. Briga com ele, ele gosta de responder briguento, mas que quer se arrepender e mudar. Deus não gosta de apatia, dá nervoso em Deus. Falar, curar, operar, e não sai da apatia, não sai da moleza, isso dá nervoso. Gente apática, o Senhor quer sacudir para te encher de Deus e do Espírito Santo. Vamos clamar a Deus? Como é que nós vamos fazer isso? Você fica em pé, de 2 em 2, ou de 3 em 3, no máximo até 3. Gente que gosta de orar, começa a orar. Vivo Deus, soberano no céu e na terra, Senhor, o Senhor tem que operar na minha vida de novo, na minha família de novo. Senhor, obrigado pelos memoriais, mas não pode ser só teoria, não pode ser só blá blá blá. De 2 em 2, de 3 em 3, tem gente que ainda não grudou na outra pessoa, gruda aí, acha alguém para te ajudar a orar, acha alguém, começa a clamar. Isaías 59, o braço do Senhor continua estendido, Ele é poderoso, são os nossos pecados que nos separam de Deus. Oh Pai amado, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa incredulidade, perdoa a nossa preguiça, perdoa nosso cristianismo de blá 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 e teoria, perdoa o coração seco, coração morto, coração seco, coração morto, perdoa Senhor, perdoa de ter reduzido tudo num bom planejamento. É bom ter o planejamento, mas nós reduzimos tudo no planejamento, reduzimos tudo no marketing, reduzimos tudo na propaganda. Oh, parece que se a gente organizar a obra do Senhor como se fosse uma empresa, isso já está bom. Não está bom. O vivo Deus tem que operar, o vivo Deus tem que responder oração, o vivo Deus tem que fazer milagres, o vivo Deus tem que abrir o mar vermelho, o vivo Deus tem que abrir o rio Jordão, o vivo Deus tem que ouvir oração, o vivo Deus tem que pôr fogo, fogo no nosso coração, fogo na nossa família, fogo no nosso ministério, fogo no Vale da Bênção, fogo nos ministérios do Vale da Bênção, fogo nessa igreja, fogo em nossas vidas, fogo do Espírito Santo de Deus, fogo do Espírito Santo de Deus, soberano de toda a terra, soberano nos céus, soberano na terra, Deus vivo, Deus da mão poderosa, Deus que secou o mar vermelho, Deus que seca o Jordão. Oh, sopra a vida em nós, sopra a vida em nós, sopra a santidade, sopra arrependimento, sopra a libertação de pecados. Dê ordem aos teus anjos para acampar ao nosso redor. Livra-nos do mal, livra da inveja, livra dos ciúmes, livra da morte espiritual, livra da preguiça, livra da complacência, livra da moleza, livra de gostar da morte como se fosse vida. Livra-nos, aviva-nos, renova-nos. Dê avivamento a Araçariguama e a nossa região. Dê avivamento às nossas igrejas, as igrejas evangélicas de Araçariguama. Aviva o teu povo em Araçariguama. Aviva esta igreja, aviva o Vale da Bênção. Dá vontade do teu povo orar, dá vontade do teu povo ir na vigília, dá vontade do teu povo buscar a tua face, dá vontade de ser santo, dá vontade de orar, dá vontade de louvar. O vivo Deus opera, vivo Deus. Nesta noite, enquanto nós oramos, se houver alguma pessoa enferma, toca com teu poder. Repreendemos no poder e na autoridade do nome de Jesus
as enfermidades que estão neste lugar. Repreendemos em nome de Jesus. Toca com o teu poder e com o teu Espírito Santo para curar, para libertar. Repreendemos, desfazemos, expulsamos obra de Satanás, palavra de maldição, palavra de opressão, espírito maligno oprimindo. Repreendemos e mandamos embora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Abençoamos o teu povo com o Espírito Santo. Abençoamos o teu povo com a presença do Senhor e com a presença dos teus anjos. Abençoamos o teu povo com emprego, com promoção, oh Senhor, com venda apropriada, com negócios abençoados. Livra o teu povo do mal, livra o teu povo do caluniador, livra do teu povo do enganador, livra o teu povo, Senhor, da desonestidade contra eles, livra o teu povo da enganação. Oh Pai, nós recebemos o operar do teu poder em nossas vidas, nas nossas famílias, no vale da bênção, nas igrejas evangélicas dessa cidade e de nossa região. Nós recebemos o operar do teu poder para a honra e glória do nome de Jesus.